Nossa missionária vai ministrar a palavra do Senhor. Deus ouviu o louvor da igreja, a adoração. Agora é hora de nós nos aquietarmos para ouvir a voz dele. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez reunido na Tua presença, Senhor Deus, nós abrimos a nossa mente, abrimos nosso coração, nosso intelecto para absorver a Tua palavra, porque é ela que muda, Senhor, a situação, ela que muda, Senhor, meu Deus, as nossas vidas, ela que é a nossa bússola, ó Deus, até chegarmos na eternidade. Está a Tua serva que o Senhor Deus tem preparado, Deus da eternidade, para falar conosco nesta noite, ó Deus, nos abençoa, continua passeando no nosso meio, continua abençoando nossos jovens, nossas crianças. Os nossos ouvidos espirituais nesta noite estão voltados para o Teu trono, para a Tua majestade, porque o Senhor verdadeiramente continua e está no nosso meio. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Quero cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Depois que eu cheguei aqui, é que eu fui entender o porquê que Deus me deu essa palavra. Aqui que está no livro de Juízes, primeiro, Deus vai libertar uns Jeftés aqui neste lugar. Amém? Quando eu entrei nessa igreja, eu lembrei a primeira vez que eu preguei lá no Pará. Quando Deus falou que ia me levantar como pregadora da palavra dele, eu me tremi todinha, porque eu louvava. E aí louvar é uma coisa, né? Pregar a palavra é outra. E aí a igreja era desse tamanho. A tributa chega, estava assim, desse jeito. Nossa, mas eu tremi tanto que eu fui e falei, e agora, Jesus? Ele disse, o negócio é comigo, né? Com você eu digo amém. Mas é muita responsabilidade, né? A palavra do Senhor é com muito amor. Tem peso, mas tem gratificação. Amém? E eu já entendi o porquê da palavra que Deus vai ministrar hoje. Amém? Todos encontraram? Juízes 11, primeiro. Aleluia, Jesus. Quero agradecer o irmão por ter me convidado. Amém? Que Deus retribui 100 vezes mais. Eu sou também do Ministério Vila Nova Sede. Amém? Nós fazemos parte de um corpo de Cristo que vamos junto morar no céu. Amém? É como o pastor ministrou, né? A cada dia nós estamos tendo um sinal de Deus mais nítido, né? O que está acontecendo cada dia a gente vendo que Deus está às portas. Então nós temos que cada dia nos posicionar. Cada dia nós temos que deixar mágoa, deixar raiva, tristeza, esse tipo de coisa para lá. Porque não vale a pena a gente fazer tudo certinho na presença do Senhor e ter no nosso coração coisas que não agradam a Deus, né? Então, essa palavra de hoje vai fazer muitos refletirem. Porque desde ontem eu estou meditando nela e eu vi que a gente cada vez temos que tirar aquilo que não agrada de Deus na nossa vida. Porque nossos dias aqui estão terminando. E nós temos que dar bons testemunhos. Porque estar na igreja é fácil. Quero ver lá fora. Quero ver perante nossos irmãos, lá no serviço, nossos vizinhos, né? Então, assim, cada dia mais nós temos que nos limpar. Amém? Todos encontraram? Diz amém. O que não encontrou, diz me espera. Amém. Ó, pastor, povo afiado na escola dominical. Aleluia. Vamos todos meditar nessa palavra, porque Deus vai brandar aqui essa noite. Amém? Era então Jefté, o gileadita, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta. A Gileade gerará a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos dessa mulher já grande, repeliram a Jefté e lhe disseram, não herdará em casa de nosso pai, porque és filho de outra
mulher. Amém? Vamos só todos repetirem. Porém, filho de uma prostituta, mas Gileade gerará Jefté. Pode sentar dando glória a Deus, porque Deus já faz presença na casa. Aleluia. Nós temos como tema desta palavra, neste momento, assim como é o significado do nome de Jefté, é o tema: Deus abrirá. Amém? Então, o que estava fechado na sua vida, hoje Deus vai abrir. O que estava impedido na sua vida hoje, Deus vai quebrar. Então, hoje declara isso sobre a sua vida, sobre a sua alma, sobre a tua família, sobre aqueles que têm promessa. Deus abrirá. Aleluia. A gente sabe que Gileade, ele era o quê? Um rei, porém muito íntegro. Ele era um grande soldado, temia a Deus, casado, mas não tinha filhos. Então aquilo pesou sobre a vida dele. E agora? Eu preciso de um herdeiro, eu preciso de treinar, eu preciso de discipular, eu preciso de muitas coisas, mas a minha esposa no momento não tem filho. Aí ele foi se aventurar. Não que eu estou falando que a gente hoje tem que fazer isso, né? Mas tudo é um propósito de Deus. Nada está fora do plano do Senhor. Então, quando ele foi se aventurar, ficou com a prostituta. E ela, porém, engravidou. E quando ela engravidou, ele ficou sabendo. E ele foi até ela. E o que foi que ele disse? Eu assumo a criança, não você. Aí o que acontece? Mas ela foi junto. Ela é pouco mencionada, mas ela tem tudo a ver com a história de Jefté. Assim como nossos pais têm a ver com a nossa vitória. Porque Deus, ele quebra a maldição hereditária e tudo cabe ao propósito de Deus. Ela podia ser uma prostituta, mas era a mãe de Jefté, que porém ele tinha um chamado, mas não sabia. Então ele foi para onde? Para o palácio. Aí Deus, ele abre a madre da mulher de Gileade. Ela tem filho. A Bíblia menciona a quantidade de filho? Não. A Bíblia fala o nome? Não. Aí que entra o mistério de Deus. Quem tem promessa tem nome. Você já prestou atenção que quando Deus, ele tem algo na nossa vida, ele chama nós pelo nome. Então eles eram o quê? Um anonimado. Então Gileade começou a treinar ele, começou a discipular, começou a fazer tudo o que era perfeito na presença do Senhor. É o que a gente tem hora que não entende. Deus tem promessa, mas ele está ali nos aperfeiçoando. Igual o quê? Um diamante. Quando tem algo que não agrada, ele faz o quê? Tira. Aquilo dói, não dói? Quando a gente está sendo raspado, quando está tirando aquilo que não agrada a Deus, dói. É a nossa caminhada durante o dia. É assim que muitas vezes muitos reclamam, murmuram, mas Deus não me prometeu isso, não está acontecendo nada, está tudo ao contrário do que Deus tem falado. Mas vocês têm olhado pelo propósito? Têm olhado da forma que Deus está te lapidando? Porque Deus prepara nós para o propósito, não o propósito para nós. Então Deus, ele quer nós perfeito, para dar o quê? Um bom testemunho. Mas aí, para a tristeza de Jefté, o pai dele faz o quê? Morre. Ele que protegia ele. Ele que enquanto ele estava vivo, os filhos tinham que calar, para não humilhar a mãe dele, todo mundo. Eles não viam que Deus tinha algo grande na vida de Jefté. Eles tinham raiva. Por quê? Ele se posicionava para aprender? Não, mas criticava quem estava posicionando. Não é assim quando a gente está no nosso trabalho? Quando Deus fala assim, eu vou subir você de degrau, aí você está ali fazendo tudo que é certinho, aí você vê perseguição na sua casa, no ministério. Ai, mas eu estou fazendo tudo certinho, e por que tanto levante? Continua
assim, porque o melhor de Deus está chegando. Porque enquanto você está sendo perseguido, enquanto você está sendo humilhado, enquanto vocês estão sendo criticados, eles estão te empurrando para o propósito de Deus. E Deus não quer que a gente leve isso para o nosso coração. A palavra de Deus fala que hora nenhuma Jefté reclamou. Hora nenhuma Jefté murmurou. Ele só se posicionou. Então, quando o pai dele morreu, quando foi enterrado, o que foi que os filhos dele fizeram? Bora, você não pertence a nós. Porque você é filho de uma prostituta. Aí ele, tudo bem. Bora, mãe. A senhora é prostituta, mas é a minha mãe. Vamos sair. E a Bíblia fala que eles brigaram. Não, você não pode fazer isso, eu sou primogênito. Meu pai ensinou, foi eu que sou. Não. Ele ficou calado. E para onde que ele foi? Para Tobi. Uma cidade cheia de quê? Drogado, prostituto, pessoas rebeldes. Mas ali precisava de um Jefté. É aonde muitos não entendem. Ah, não quero ficar perto daquela prostituta. Ah, não quero ficar perto daquele drogado. Ah, não, eu não vou ali, eu não vou acolá. Mas ali é onde é que está o propósito de Deus na sua vida. Aí ele foi para onde? Para Tobi. Ele ali conquistou o espaço dele. Ele ficou sabendo do que estava acontecendo lá no palácio? Não. Mas enquanto ele estava ali, o palácio estava sendo o quê? Protegido. Quando ele saiu, perdeu completamente a proteção. Não tinha rei. Ficou o quê? Desprotegido. Ali, eles ficaram ali sem alguém para defender eles, alguém para poder, ninguém ameaçar ele. Ficou ali completamente vulnerável ao inimigo. Ah, mas enquanto isso, Jefté estava ali, ele evangelizando para outras pessoas, tirando pessoas da prostituição, tirando pessoas da droga, ali consertando o casamento, ali consertando filhos que tinham promessa, porque ele era filho de uma prostituta, mas porém, ele era filho de Deus que tinha um propósito. Não é quanto muito fala assim, o marido sai de casa, arruma amante, a primeira coisa que a mulher faz, largar Jesus. Ah, vai para o mundo, vai fazer o que é mal perante o Senhor. Ah, o filho está aprontando, aí muitos falam assim, seu filho não vai ser nada, vai ser um drogado. É mesmo, vai ser isso. Não, aí tem que ficar na posição. Por mais que te tiraram por um tempo, mas continua na posição, porque nós não podemos perder a essência de Deus. A Bíblia não fala que ele ali no meio daquele povo, ele se corrompeu, não. A Bíblia não relata que aí ali ele se revoltou. Não, ele ali ficou, foi o quê? Mais forte. Não é assim que acontece com a gente, quando os de casa não dão valor, os de lá de fora dão, mas porque nós damos bom testemunho. Nós temos que dar bom testemunho. Enquanto uns desprezam, ali outros fazem o quê? Elogia. Mas com isso, Jefté ficou como? Forte. Ele começou a ganhar corpo, porque ele era um jovem. Ele começou a ganhar nomes. Então, o nome dele começou a ser assoprado. Quantas pessoas tinham medo de Jefté e não ameaçavam ele, porque sabia que ele não era de trazer desaforo para casa, mas porém destruía os inimigos de Deus e daqueles que se levantavam contra ele. É assim que a gente tem que ser. Enquanto aqueles não dão valor, a gente tem que estar na presença do Senhor, porque Deus levanta outro grupo para poder nos valorizar. Não é murmurar, não é reclamar, não é dizer que vai largar o Deus, que isso vai acontecer, as promessas de Deus na sua vida, não. E muitas das vezes Deus permite. Você tem promessa, mas não está acontecendo nada, está sendo tudo ao contrário, a pessoa ainda fala, você não vai chegar lá, você não vai conseguir, você não vai vencer, você está vendo que nem posição você tem, nem nome, nem isso, nem aquilo outro. Aí a gente tem que respirar.
Amar aquela pessoa e dizer, mas eu tenho uma promessa. Jefté ali não entendia também o propósito de Deus na vida dele. Assim como aquele povo não sabia o mal que eles cometeram. Mas enquanto isso, ele estava ali conquistando a graça do Senhor, o posicionamento de Deus, ali conquistando a unção dele, o nome dele, mas com a mãezinha dele sempre do lado. Ele não desprezou aquela que estava ali do lado. Aleluia. A palavra de Deus, ela é muito forte, edificar na nossa vida. Deus, ele fala todos os dias com a gente. Deus, ele todos os dias nos desperta. Todos os dias ele fala, eu estou contigo. Não se desanima, eu vou fazer, confia. Porque naquele tempo lá não tinha muitos profetas para poder avisar. Eles viviam em uma fé sobrenatural. A gente tem que viver essa fé. Uma coisa que eu sempre falo, se a gente perseverasse com a nossa vitória, igual o inimigo persevera com a nossa derrota, não existia crente derrotado, mas existia sempre crente posicionado, porque quando aquele se posiciona, quando aquele ainda continua de pé, aí o inimigo começa a enviar coisas para fazer a gente o quê? Desistir, murmurar nosso Deus, porque ele fez de tudo para a gente desviar, mas não desviou, mas ele quer ali que a gente nega de qualquer forma. É aí onde a gente tem que estar firme. Mas enquanto aquele palácio estava sem reinado, eles começaram a ser ameaçados. Foram ameaçados pelos amonitas, que tem pelo nome de um povo que não tinha dó nem de mulher grávida. Eles pegavam, rasgavam a mulher, tiravam o filho, com elas cortavam, ele não tinha dó. Então eles não tinham dó de ninguém. E quando eles foram ameaçados, quando mandaram lá dizer que ele ia invadir aquele lugar, os filhos de Gileade, o que não tem nome, temeu. E agora? O que nós vamos fazer? Aí eles foram o ancião. O ancião naquele tempo não era que eram as pessoas velhas, mas era, porém, pessoas sábias. Era onde todo mundo ia consultar para saber o que ia fazer, o que direção eles davam, e assim eles foram até ele. Mas aí, para a tristeza deles, aquele povo que um dia humilhou a Jefté, teve que escutar, dizer, porque enquanto eles não queriam saber como é que estava Jefté, se estava vivo ou se estava morto, os anciões estavam sabendo que Jefté estava conquistando o espaço dele, que tinha as pessoas que tinham medo dele. Aí ele teve que escutar. Vocês têm que chamar o seu irmão, filho do seu pai, de uma prostituta, para poder vir aqui guerrear. Aí eles disseram, não, então vai vocês. Não. Quem tem que ir é vocês, porque são irmãos. Então, e Jefté era respeitado, era considerado como um Robin Hood, que era uma pessoa que tirava dos ricos e dava para os pobres, era uma pessoa que defendia com a própria vida, ele não deixava nenhum desamparado, então ele tinha respeito em Tobi, porém uma cidade maligna, mas é uma cidade que muitos crentes têm passado, é uma cidade que muitos crentes Deus permitiu passar, mas tem muitos que querem permanecer, não quer sair de lá. E hoje Deus ele está abrindo grilhões. Hoje Deus aqui ele está respondendo orações. Hoje aqui Deus está respondendo sonhos de pessoas que olham para si e falam, é impossível para mim. Mas porém eu vou continuar no zinho, vou continuar no carrinho, vou continuar numa casinha, vou continuar nesse mundinho, sendo que Deus ele não quer só isso para vocês. Deus tem coisas grandes e a gente não quer tomar posse, porque a palavra de Deus fala que nós, o melhor dessa terra somos para nós. Nós vamos comer e vestir o melhor dessa terra. Não é que a gente tem que ter ambição para querer o que é do próximo, não, a gente tem que ter para querer o que é nosso mesmo. E é o que está faltando muito na vida de pessoas. Eu falo assim,
que Deus tem me levantado há quase 2 meses para cá, com pessoas de quebra de maldições, pessoas que estão com sonho frustrado, pessoas que quando me pede para orar, vai logo reclamando. Aí eu só respiro, para não dar resposta da carne, né? Que nós temos que vigiar. Nós temos que vigiar. Mas me desculpe lhe falar, mas o que Deus tem para você é grande. Mas não tem acontecido, eu não tenho visto, eu não tenho isso. Eu digo, mas você tem parado de reclamar? Você tem começado a se posicionar? Você tem mudado esse sermão seu, porque você está agradando ao inimigo, não a Deus. Ô, missionária, mas é muito difícil. Deus ele não falou que ia ser fácil, mas ele disse que tem de bom ânimo. Ele venceu, nós vai vencer muito mais. Jesus, ele passou só 3 anos fazendo a obra. Só 3 anos. E ele disse que ele fez e que nós vamos fazer coisas maiores do que ele. Você imagina como Jesus, a obra foi linda sobre a vida dele. E a gente não quer tomar posse. Porque a maior revelação é essa daqui. É a palavra do Senhor. Nós temos que declarar ela na nossa vida. Nós temos que profetizar ela, mas a sua palavra fala assim, assim e assim, e eu tomo posse dela. Porque se você amanhece o dia dizendo, hoje meu dia vai ser produtivo, quem é vendedor hoje eu vou vender tanto, quem faz outras coisas, hoje Deus ele vai fazer um milagre. Quem quer casar, quem quer ter filho, Deus ele vai conceder um milagre sobre a minha vida. Mas é eu que temos que declarar, é vocês que têm que declarar. Não aconteceu no final do dia, Deus não é comigo, não sei o quê. Não, obrigada Senhor, porque hoje eu plantei a minha fé, amanhã eu vou colher. Então a gente é provado até no último segundo. E quando a bênção da gente está mais perto de chegar, aí que nós somos afrontados. Aí a gente tem que estar mais firme na presença do Senhor. Porque aquela viúva tinha uma promessa de uma causa. A Bíblia fala que foi 1 ano que ela chegou naquele juiz, julga a minha causa, julga a minha causa, julga a minha causa. E eu tenho certeza que na caminhada dela tinha pessoas que diziam, para de importunar ele. Ele não vai fazer nada por você, não. Você está incomodando. O seu milagre não vai chegar. Ela não dava ouvido. Tem hora que a gente temos que ser surdo. Porque a nossa vitória chega na nossa perseverança. A palavra de Deus fala que o céu é ganhado pelos esforços. E a gente tem que esforçar todos os dias para alcançar o céu. Para poder alcançar o objetivo de Deus na nossa vida. Aí vocês imaginam os irmãos de Jefté que um dia humilharam eles. Assim Deus está falando de pessoas aqui que foram humilhados. Você imagina. Aí pegar, montar no cavalinho e ir a Tobi. Eu creio que eles devem ter dito assim, eu nunca saio daqui para canto nenhum. Eu em Tobi, ver meu irmão. Mas Deus faz assim com nossos inimigos. Não foi assim feito com Balaão? Deus, ele mandava abençoar, mesmo que o coração dele não queria, mas mesmo assim ele tinha que abençoar o povo de Deus. Quando Deus ele está no negócio, ele faz até o inimigo trabalhar para nós. Ele faz o inimigo comprar casa, ele faz o inimigo comprar carro, ele faz o inimigo abençoar tudo que aquilo que Deus ele tem para nós, mas para isso nós temos que perseverar. Nós não podemos retroceder das promessas de Deus na nossa vida. Aí ele estava ali conversando. Bora imaginar que nós conversando aqui, ó. Bora, aqui nós estamos todo mundo conversando. Aí quando eles olham para trás, né, pastora? Quando eles olham, tem um povo ali estranho, ali bem vestido, vindo ali, ó. Ele nem liga, não é com ele, bora aqui, ó. Ei, amanhã nós vamos lá, naquele povo, nós vamos ganhar aquele povo. E aí aquele povo está o quê? Se chegando. Quando ele está se chegando, ele vai triscando em Jefté. Ei, meu irmão, Ranagassuri Bicanta, Xeremeneguesu Derras, nós estamos precisando de você.
Nós estamos precisando de você. Aí ele, mas você não me mandou eu e a minha mãe embora de lá? Vocês não disseram que eu não fazia parte de vocês? A minha mãe, vocês disseram que é uma prostituta. Ela pode ser, mas é a minha mãe. Mas nós estamos precisando de você, Jefté. Nós fomos ameaçados. Nós estamos precisando de você porque nós soubemos que você é respeitado, que você é um ótimo soldado, que você tem capacidade de matar. Aí ele disse, tudo bem. O mais gostoso do crente quando está saboreando o mel é isso daí, né? Tudo bem. Só que eu quero ser o rei e eu quero ser cabeça e não cauda. É isso que muitas das vezes nós temos medo de falar. Deus está prometendo uma cadeira grande para vocês. E aí, não, aquela cadeira é impossível para me sentar. É impossível para me sentar. Não, eu não vou sentar, não. Eu não tenho capacidade para chegar lá. Mas aí é onde que Deus ele quer que a gente haja como louco. Essa cadeira vai ser minha. Eu não estou tirando ninguém. Aqui tem alguém? Não. Mas Deus ele me fez uma promessa. E quando Deus ele faz promessa, ele cumpre. Aí ele disse, não, tudo bem. Nós fazemos, meu irmão. Nós fazemos tudo o que você quiser. É assim que muitas das vezes Deus quer que a gente se posiciona. Hoje vocês vão se posicionar. Eu tomo posse de louvar. Eu tomo posse de pregar. Por isso que Deus falou para mim falar logo no começo. No dia que eu fui pregar nessa igreja, eu falei, hoje eu tomo posse daquilo que Deus ele me designou a fazer. Hoje eu quero a cada dia me levantar e fazer aquilo que Deus ele falou que era para mim fazer. Eu nasci no lar de macumbeiro. Eu cresci lá dentro. O meu bisavô manifestava o preto velho o dia inteiro. Ele pegou a mulher dele na base de obra de bruxaria, uma índia brava. Tem um testemunho. E só Deus sabe o que eu passo por esse meu chamado. E tanto do lado do meu pai também, era para mim ter sido uma mãe de terreiro. Mas hoje eu sou filha do Deus Altíssimo. Até então, o meu não, porque o meu nome já foi desvinculado. Significa Emanjá. Deus, ele permite, pastora, eu sentar até com o macumbeiro e de me respeitar como uma mulher de Deus. E o diabo não manifesta e ainda reconhece o tamanho do chamado de Deus na minha vida. Eu sento com macumbeiro, eu sento com cartomântica, eu sento com drogado e pensa num povo que ama escutar a voz do Senhor. Nós é que temos que saber posicionar para poder ganhar esse povo para Jesus. Aleluia! E aí o que acontece? Ele mandou um recado para os amonitas. Mas quando os amonitas ouviram o recado selado por nome rei, rei, rei. Fala para o seu irmão do seu lado. Você tá preparado para ser um rei? Vocês estão preparados para governar? Vocês estão preparados para conquistar o impossível do Senhor na sua vida? Rei Jefté. Quando os amonitas viu o nome Jefté, ele disse, mas eu não fiz nada contra Jefté. Eu não tenho nada contra Jefté. Eles tiveram o quê? Medo. Quando a gente cai no fundo do poço, que joga a gente, o projeto é o quê? Subir. Mas enquanto a gente está ali no fundo, está fazendo o quê? Buscando. Está ali se aperfeiçoando. Está ali tendo visões para quando Deus subir, sobre com autoridade 7 vezes mais. Aleluia! E aí o que acontece? Ele foi para a guerra. Quando ele foi para a guerra, ele fez o quê? Ganhou.
Aí agora que entra a parte mais gostosa. Os irmãos de Jefté. É meu irmão, né? É meu irmão. Ó, eu fiz tudo para eles. Eu dividi a minha cama. Eu dividi as minhas roupas. Agora quer reconhecer o valor que Jefté tem. Aleluia. Aí Jefté ficou ali orgulhoso, porque é o orgulho nós, né? Não vamos ser hipócrita, né? Não é gostoso quando a pessoa reconhece, ei, fulano aí fez alguma coisa, o nome do Senhor foi glorificado. Não é gostoso? É, quando a pessoa reconhece que Deus é na nossa vida. Ó, Deus usou ela e cumpriu. Tudo que Deus ele falou, ele cumpriu. Aleluia. Deus, ele vai fazer coisas grandes nessa noite. Deus, ele vai fazer a semana de algumas pessoas aqui extraordinário. Porque quando eu jejuei ontem e hoje, Deus, ele mostrava o sobrenatural dele aqui na vida de pessoas. Que pessoas estão como aqui? Não, eu estou no zinho, eu vou me conformar no zinho. Mas Deus não quer o zinho para vocês. Deus quer coisas grandes. Deus tem mansão para vocês, Deus tem o carrão, Deus tem presa, Deus tem sobrenatural aqui para fazer em vidas de pessoas, para ser testemunho. Aqui Deus está quebrando maldição hereditária, aqui Deus está concluindo o propósito, o plano do Senhor. Eu fui quarta-feira na casa de uma irmã para a gente ir numa igreja, e Deus me usou para ela, e ela ficou olhando assim para mim. Ela, mas eu sou velha. Ela falou. Eu falei assim, deixa eu te falar uma coisa. Quantas pessoas que você acha velha, que Deus na Bíblia abençoou? Ela não teve resposta. Sorriu. Irmã, para. Não se conforma com pouco do que Deus quer te dar um muito. É por isso que muitas das vezes a pessoa fica estagnada do que está passando. Ah, não, eu tenho um negócio pequenininho, mas Deus tem falado coisa grande. Não, eu estou em Tobi, eu quero me conformar em Tobi. Não, se Deus tem um negócio grande, para que você não queira tomar posse do negócio grande? Se Deus tem uma empresa grande, para que não quer tomar posse de uma empresa grande? Se Deus tem um campo de futebol para você ser um grande jogador, ah não, eu sou crente, ah eu não posso jogar bola, não, você só não pode se corromper. Se Deus tem um campo de futebol para você ganhar, então conquiste, porque lá também tem vidas que através do seu testemunho vai aceitar Jesus. Então toma posse, porque aqui Deus tem jogador de futebol. Ramanagassuribicanta. Aqui tem pessoas que Deus quer levar para os Estados Unidos. Ramanagasuribianda xerebeneguessuderras. Aqui tem pessoas que Deus quer soprar o nome, mas é por causa de palavras de parentes, de pessoas que não quer que o sonho flui. Coloca os vossos pés, porque hoje eu vou ministrar as portas abertas sobre a sua vida. Hoje eu vou ministrar o sobrenatural sobre a sua vida, porque Deus ele está fazendo aqui coisas grandes. Deus é terrível para operar, Deus é terrível para fazer um milagre, porque Ele é Deus, Ele pode. Ah, xaramanagassuribianda, decanta labassuderras. Pastor, aquela lá que você falou o nome dela é Jaqueline, né? Jaqueline, você sabe que essa palavra Jefté também foi para você. Deus que te trouxe hoje aqui, porque Deus tem uma alegria para lhe entregar. Deus está quebrando sobre a tua vida maldições hereditárias. Ramanagassu decanta. Eu quero te falar que você é linda, preciosa para Deus. Olha todo dia no espelho e fala assim, eu sou linda. Eu sou preciosa. Deus vai me dar o horizonte. Deus está abrindo uma porta para você. Deus, Ele tem algo grande para te entregar nesse dia chamado hoje. Deus, Ele fala assim, pode fazer prova de Deus nessa noite.
Tem pessoas da sua família que vai te pedir perdão. Ramanagassuribianda. Tem pessoas que não acreditam que você está firme na presença do Senhor. Tem pessoas que falam, ai, de tudo agora vai ser uma crente. Mas feliz daquele que ainda dá uma serva de Deus Altíssimo. Olha, eu vejo Deus passando o bisturi no seu corpo. É seu sonho. Deus, Ele vai te colocar do jeito que você quer. Do jeito que você sonha. E você ainda vai ser orgulho. Estou me arrupiando todinha ainda da sua casa. Toma posse que hoje você veio para receber. Fica firme com Jesus. Não murmura, nem olha nem para a direita, nem para a esquerda. Porque seu alvo é só Deus. Porque o que Ele vai fazer na sua vida é grande. Oh, Ranagassuribianda, Xeremeneguessuderras. Vocês já marcaram o casamento? Deus vai proporcionar tudo para vocês. Só que eu vejo o CNPJ na mão de vocês. Eu vejo Deus, Ele dando para vocês o próprio negócio. Deus, Ele vai suprir você, principalmente você que tem um sonho de uma festa. Você tem um sonho do vestido dos sonhos. Você crê que até o seu vestido vai ter o seu nome? Ramanagaçu decanta. Por que você já declarou isso? Muitas pessoas acham que você não vai casar. Muitas pessoas acham que você não vai ser feliz. Muitas pessoas acham que você não vai alcançar o seu sonho. Mas Deus hoje, Ele te fala hoje. Ele está abrindo portas. Ele vai fazer o sobrenatural. Não tenha mágoa de ninguém. Não olhe para o que as pessoas falam. Só olha para Jesus no que Ele tem para você. Porque é coisas grandes. E começa a comer isso aqui, ó. A palavra. Você não vai acompanhar a maldição da sua família. De uma pessoa que não é bem casada. Mas sim você vai alcançar o reinado de Deus. De quebrar essa maldição hereditária. Ribianda na baçu decanta. E Deus vai começar a te dar visões. Mais ainda. E Deus vai começar a te dar o dessegmento do que Ele tem na sua vida. Porque é coisas grandes. Aleluia, Jesus. É coisa grande, toma posse. A outra irmã que estava viajando, como é seu nome? A do cabelo cacheado. Você que olhou para trás. Olha para frente. A vitória é sua. Você louva, Larissa? Você sabia que você tem uma garganta de ouro? Você tem um chamado para cura de alma. É por isso que tem vezes que a sua alma, só Deus sabe como está. Tem dia que você fica amargurada, mas quando você louva, como se você visse o céu se abrindo. Deus, Ele fala assim, aperfeiçoa esse dom, porque você vai para muitos altares. Deus, Ele tem altares para você. E Deus, você tem testemunho. Você já passou pelo vale da sombra da morte. Mas desde o ventre, Deus tem um plano grande sobre a tua vida. Aperfeiçoa o teu chamado. Porque Deus, Ele vai te levantar como uma levita. E você vai gravar CD no nome de Jesus. Amém? Essa irmã aqui. Como é o nome dela? Irmã Renata, você é uma intercessora, né? Você é uma pessoa assim que por mais que você passa por luta, você ainda não deixa de acreditar em Deus. Mesmo que tem pessoas que falam que aquilo não vai acontecer, mas você continua firme. Eu não sei se a irmã tem uma casa, mas eu vejo um papel e uma chave, você assinando uma casa. Eu vejo Deus, Ele te promovendo aí, aleluia. Eu vejo Deus te dando um sonho. E você vai realizar esse sonho. Continua sendo a intercessora da sua família. Continua firme com as suas intercessões, com as suas orações. Porque Deus vai cumprir tudo aquilo que Ele tem prometido na sua casa. A sua casa é casa de profeta, é casa de levitas, é casa de pessoas que Deus levantou para uma grande obra. Toma posse, porque Deus vai fazer coisas grandes na sua vida, aleluia. Porque Deus, Ele tem um cuidado muito grande com você, um zelo muito grande na sua vida. Tem vezes que você não tem palavras, mas Deus, Ele tem escutado os seus gemidos.
Aleluia. Como é o nome dele? Wilson. Wilson. Nome estrangeiro, né? Wilson. Aqui não foi só você que eu vi jogador de futebol, não. Eu vi aqueles lá também, lá atrás. Deus tem um chamado na tua vida de jogador de futebol. Eu vejo você indo para os Estados Unidos. Vejo você indo para a África. Vejo você indo para fora do Brasil, para a Espanha. Porque Deus ele tem um chamado com você fora do Brasil. Aí você pergunta, mas eu não tenho condições, eu não tenho passaporte, eu não tenho ninguém que eu conheço lá. Você tem. Sabe quem? Jesus. Para você saber que é Deus que está falando com você nesse dia chamado hoje, Deus ele vai levantar uma pessoa para poder tirar o seu passaporte. Toma posse e busca, fala assim, Deus, eu quero mesmo, porque eu vejo uma faculdade para você fora do Brasil. Seu nome é até nome, não é nem brasileiro. Olha, viu? O mistério é tão forte que nem o nome dele brasileiro é. Para você ver, quando Deus ele tem um propósito, até o nome é te abrir porta. Pois toma posse, meu irmão, que a vitória é sua, viu? Eu quero agradecer o irmão que me convidou para trazer a palavra dessa noite. Quero agradecer a igreja, os pastores que eu também conheci, né? Que Deus abençoe, pastor. Gostei muito do senhor quando o senhor articulou aqui. Eu amo esse mistério. Esse trem assim é só para doido, crente doido, né? É só para crente que quando ele prega, ele mostra como Deus faz. Começa a declarar na sua vida. Vou sair de Tobi hoje. Aleluia. Começa a declarar. Começa a dizer bem assim, Giliardi, me espera. Hoje Deus está fazendo diferença na minha vida. Começa a declarar. Começa a colocar a mão no seu coração e dizer, aquela porta que Deus ele tem me prometido, amanhã ela vai ser aberta. Aquele projeto, Deus ele vai me entregar. Começa a ministrar, porque o que Deus ele quer é crente com coragem de tomar posse do impossível. Então começa a ministrar na sua vida, começa a declarar, começa a dizer, Pai, eu tomo posse do sobrenatural, eu tomo posse do impossível, eis-me aqui, papai querido. E hoje eu ministro como serva, como separada do Senhor, um milagre na sua vida, uma vitória recalcada, sem medida, esta semana. Muitas pessoas vão testificar o que Deus vai fazer por essa semana, porque Deus, ele me falou lá em casa, que o sobrenatural, ele já baixou nessa igreja. Aleluia.